Vitor Costa está conosco aqui, grande atleta, Vitor Costa. Seleção brasileira, Vitor. De vôlei de praia, né? Igual tu. O Vitor é da Seleção Brasileira de Vôlei de Praia. Não deu muito certo na última sexta, mas... mas é um processo. É um processo, né? O foco não é nas próximas Olimpíadas, é daqui a 2 ou 3 edições. Próximo ciclo, tá vamos... Olimpíadas da Imprensa, nós vamos criar aqui, viu? Mas o Vitor Costa vai falar conosco de esporte. São 2 amistosos da Seleção Brasileira nessa data FIFA e o mais recente hoje. Foi o que aconteceu, Vitor. O Brasil, eu estava aqui acompanhando, saí do comando geral, o Brasil estava ganhando de 2-0. Quando eu olho o celular, já na rua, né, nas apurações, o Brasil perdeu. O que foi que aconteceu, Vitor? Pelo amor de Deus. Não precisou nem de tanto tempo, né? Porque a gente foi para o intervalo no 2-0, o jogo vai para o intervalo 2-0, quando volta em 19 minutos, o Brasil leva a virada do Japão. 3-2 para o Japão, 3 gols em menos de 20 minutos de jogo. O que foi que aconteceu, Vitor? Para muita gente se chama apagão, né? Tem muita gente que fala que houve um apagão na seleção, mas a realidade é que assim que volta para o segundo tempo, acaba tendo uma falha do zagueiro Fabrício Bruno, zagueiro do Cruzeiro, que estava tendo essa oportunidade de atuar hoje, que a seleção jogou inclusive com muitos jogadores que são considerados aí jogadores reservas ou que sequer estariam convocados se tivesse todo mundo disponível. O fato é que o Ancelotti deu essa oportunidade para muitos desses jogadores, um deles é o zagueiro Fabrício Bruno, e que ele acaba falhando no primeiro gol, entrega um gol de bandeja para o Japão, o segundo gol ele acaba fazendo um gol contra, esse ele tem menos culpa, para você ver, né? O gol contra ele tem menos culpa no gol que ele entregou, e aí a seleção já tinha entrado assim numa espiral ruim naquele momento, acaba sofrendo ainda um terceiro gol. O fato é que foram dois amistosos. No primeiro amistoso contra a Coreia do Sul, o Brasil jogou muito bem, fez uma das suas melhores atuações sob o comando do Carlo Ancelotti, com o time titular, o time que a gente espera que pelo menos 90% pelo menos desse time seja o time que de fato vai jogar na Copa do Mundo. O Brasil foi muito bem, muitas ideias boas de jogo, um time jogando com 4 atacantes, por exemplo, apenas 2 meio-campistas, defensores que muitas vezes ficavam ali jogando mais num esquema com 3 zagueiros, algo que é um pouco diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil. Enfim, algumas ideias e que deram certo no jogo contra a Coreia do Sul. Para esse jogo contra o Japão, houve uma mudança de jogadores mesmo, com isso também uma mudança de estilo de jogo, porque os jogadores não têm o mesmo estilo, e começou bem. No primeiro tempo o Brasil começou jogando bem com um 2-0, e que foi bem construído nesse 2-0, apesar de que eu acho até que mesmo no primeiro tempo o Brasil ainda não estava com todo o controle de jogo assim, mas no segundo tempo, aí nesses 19 minutos aí de segundo tempo, acabou colocando tudo a perder e tudo se iniciou numa falha individual, né? Acabou que o Fabrício Bruno entregou a bola do primeiro gol e isso depois foi animando o time do Japão, a torcida japonesa que veio para cima do Brasil e conseguiu a virada. Não coloco a culpa só no Fabrício Bruno, né? Personificar a culpa aqui eu acho errado. A seleção por inteiro precisa aprender com o que aconteceu nesse jogo. Mas, Nathan, para ser bem sincero, eu acho que a gente traz algumas coisas positivas desses 2 amistosos. Eu acho que o primeiro amistoso com o time titular, o time completo, o time foi muito bem, se comportou bem em campo, foi um time ofensivo, conseguiu fazer muitos gols, foi um 5-0, 2 gols do Rodrigo, né, que é o Rodrigo com Y, 2 gols do Estevão, um gol do Vinícius Júnior. Então, assim, o ataque funcionou muito bem, defensivamente o time também estava bem posicionado, foi uma partida, assim, mesmo uma partida que a gente espera que a seleção brasileira faça. Contra o Japão, com um time bastante mexido, a gente viu algumas situações ruins, de fato, mas que é para isso que funcionam os amistosos. Esse é o momento de se testar de fato, e dentro desses testes a gente teve algumas reprovações, então é isso que a gente tem que observar. Essa é uma das últimas datas FIFA antes da Copa do Mundo de 2026. Exato. E é também uma das últimas oportunidades do técnico Carlo Ancelotti de testar jogadores, de testar inclusive o esquema de jogo. Qual o saldo na sua avaliação, Vitor, desse momento da seleção brasileira, já nessa reta final de preparação para a Copa do Mundo? Nós estamos ali competitivos para 2026 ou Ancelotti precisa de mais tempo com a seleção para acertar o passo? Eu acho, tanto que dentro desse contexto desses 2 jogos, uma goleada no primeiro jogo e uma derrota de virada no segundo jogo,
é meio que céu ao inferno, né? Você acaba ganhando, jogando muito bem, você acaba perdendo de virada para um time mais fraco do que o seu, você vai do céu ao inferno muito rápido. Mas quando a gente olha para a seleção, no contexto da seleção, eu acho que a gente não pode ir muito nessa linha aí do 8 ou 80, né? A gente tá meio que... a gente precisa entender o contexto da seleção brasileira, o que a seleção brasileira entregou nesses jogos, entender, por exemplo, que no primeiro jogo a gente jogou com o time completo, já no segundo jogo a gente teve muitas mudanças no time, tivemos apenas 3 jogadores que foram titulares, por exemplo. Então tudo isso a gente precisa colocar dentro de contexto. E o contexto acaba sendo um contexto que foi ali uma nota 5,5, 6, mas quando a gente vai individualizando algumas situações, como por exemplo, o teste que foi feito com alguns jogadores, eu acho que isso foi muito positivo. Alguns jogadores que alguns passaram nesse teste, que foram muito bem, e alguns jogadores que não passaram no teste, o que também é um resultado que é natural. Quando você faz bastante testes, quando você usa esses amistosos de fato como testes, você vai ver que alguns jogadores servem para o que você pretende fazer e outros que não servem. E no caso da seleção brasileira, eu acho que esse é o resultado principal. A gente conseguiu observar os jogadores que foram bem, que de fato passaram no teste, como por exemplo a defesa do primeiro jogo, né? A gente teve o Bento foi o goleiro do primeiro jogo, a gente sabe que o Alisson vai ser o goleiro titular, mas a gente também teve ali no primeiro jogo, a gente teve uma defesa formada por jogadores que não são normalmente os titulares da nossa seleção, né? Que a gente estava tendo o Marquinhos como titular, dessa vez a gente não pôde contar com o Marquinhos, enfim. A gente teve também os laterais, a gente tem um problema muito grave, Nathan, nos laterais, laterais esquerdas e laterais direitos. Para esses 2 jogos, a gente já pode observar que o Paulo Henrique, por exemplo, jogador que inclusive fez gol hoje, conseguiu se sair bem nos 2 jogos, esse já ganha pontos. Já na lateral esquerda, a gente viu que quem jogou hoje foi o Carlos Augusto, jogou muito mal, esse perde pontos. E aí você vai observando esses jogadores. Acaba que o Carlo Ancelotti, ele pegou um time para fazer essa seleção jogar dentro de 1 ano. Ele tinha 1 ano para fazer a seleção jogar, sendo que a gente sabe que a seleção brasileira joga poucos jogos durante o ano, ou seja, ele tinha 5 convocações para poder fazer a seleção brasileira chegar bem na Copa do Mundo. Até agora foram 3 convocações e dentro dessas 3 convocações ele já conseguiu pensar alguns nomes e ver também alguns problemas que a gente tem, Nathan. As laterais eu citei aqui e principalmente o ataque, principalmente na posição de camisa 9. O Brasil, infelizmente, não fabrica mais camisas 9, que é uma característica... Um atacante referência, né, Vitor? Exatamente. Sempre foi uma característica, né, do futebol brasileiro, da seleção brasileira. A gente sempre teve camisas 9 que eram aquele jogador que você colocava a bola e ele resolvia. Você entregava a bola para ele, ele ia conseguir resolver. Assim foi com Ronaldo, Romário, Adriano, Luiz Fabiano, Fred. Foi o último, né? A gente teve o Fred depois também, que conseguiu resolver alguns jogos. Ficou muito marcado por uma Copa que ele não foi bem. Mas a gente teve isso, teve o Luiz Fabiano também recentemente, e que hoje em dia, infelizmente, o futebol brasileiro não vem mais revelando esses jogadores, muito por conta do trabalho de base que é feito. Hoje em dia, se o jogador é alto e forte, ele joga como zagueiro. Se o jogador é rápido e tal, joga como ponta. Então a gente tem muita deficiência para formar camisas 9 e formar camisas 10. Que sempre foram características do futebol brasileiro. Aquele 10, aquele jogador que vai colocar o atacante na cara do gol e o atacante que não perde gols. Então, assim, hoje, dentro dessa geração, a gente tem essas dificuldades e isso está se refletindo na convocação da seleção brasileira. Mas para isso já que a gente não tem esses jogadores, o que a gente vai fazer? E aí é uma resposta boa que esse time do Ancelotti entregou no primeiro jogo, principalmente, que foi jogar com 4 atacantes, os 4 atacantes com muita mobilidade e que essa mobilidade deu certo no jogo contra a Coreia do Sul. Para esse jogo contra o Japão, a gente perdeu essa mobilidade ao escalar o Paquetá entre esses jogadores. O Paquetá é um jogador mais meio-campista do que atacante, e escalar o Luiz Henrique também, que é um jogador que ele é mais individualista, um jogador que fica mais preso à ponta. A gente perdeu, então, essas características que tivemos bem no primeiro jogo. Então, assim, tudo que eu estou citando aqui são algumas respostas para questionamentos que a gente estava tendo com a seleção e que a gente agora tem mais 2 convocações para entender o que vai acontecer. Vitor, um questionamento, eu quero ouvir a sua opinião, e até eu já vi alguns debates sobre isso, mas
na sua avaliação, a seleção brasileira, o futebol brasileiro passa por um período, eu diria assim, de dificuldade intergeracional, porque nós tivemos uma geração que ainda tem alguns nomes na seleção, como o próprio Casemiro, o Neymar, existe uma expectativa do retorno do Neymar, alguns nomes mais experientes, o próprio Alisson também é dessa geração mais velha, e há uma dificuldade ali, apesar de muitos jogadores jovens, mas há essa parcela mais experiente do elenco, alguns jogadores muito jovens, mas ali aquele miolo há uma dificuldade de se encontrar jogadores estáveis que tenham uma bagagem já no futebol, mas que não sejam tão de idade avançada. Você percebe também, Vitor, essa dificuldade do Brasil, a atual geração do futebol brasileiro de equilibrar essas duas características? Eu acho, Nathan, que o maior problema de tudo isso não são os jogadores, não é a geração onde a gente está, e sim a bagunça que aconteceu com a seleção brasileira nos últimos anos. A gente teve pelo menos aí, depois que acabou o ciclo do Tite, onde a gente tinha um time, muitos gostavam, muitos não gostavam, mas a gente tinha a cara do Tite naquela seleção brasileira, isso é fato. Quando sai o Tite, a gente começa a ter diversos treinadores diferentes, Confederação Brasileira também, com diversos presidentes diferentes, tudo isso causou uma grande bagunça dentro daquilo que gera a seleção brasileira. E isso obviamente reflete em campo, quando você não tem confiança no treinador, quando você sequer tem confiança no presidente da confederação, tudo isso acaba refletindo em campo. E para mim, o principal problema que a gente teve nos últimos anos dentro do futebol brasileiro, e inclui aí a seleção brasileira, foi de fato essa falta de certeza que a gente gosta de falar, né? Pelo menos assim, uma cara, uma imagem. A gente tem hoje, Nathan, dentro da seleção brasileira, jogadores que são destaques nos seus clubes, jogadores que concorrem à bola de ouro. A gente teve o Vinícius Júnior concorrendo à bola de ouro, o Rafinha concorrendo à bola de ouro, o Rodrigo, que está sempre aí entre os grandes jogadores do futebol mundial, assim como também o Casemiro, o Matheus Cunha, que foi destaque na última edição da Premier League, que é a liga mais forte do mundo. Enfim, jogadores que nos seus clubes, eles rendem. E quando chegam na seleção brasileira, é diferente, não estavam rendendo. E isso, obviamente, aponta para essa situação de que a seleção brasileira vem sofrendo com esses problemas que a gente tinha aí internamente, administrativamente, e isso acabava refletindo. Eu não acho que... campo está interferindo no campo. Totalmente, Nathan, totalmente. A gente teve durante esse período, a gente teve o Ramon Menezes como treinador da seleção brasileira, a gente teve o Fernando Diniz, Dorival Júnior. Então, assim, é muito complicado você ver uma cara dessa seleção brasileira quando você tem essa quantidade de mudanças que aconteceram nos últimos anos. Fora também a própria gestão da CBF. Exatamente, que tem uma interferência direta. Aí entrou o Sami Chaud. Exatamente. Agora ele vem tentando melhorar, inclusive a administração da CBF, com algumas mudanças positivas. Mas tudo isso, Nathan, a gente está vendo começar a ter resultados dentro de um ciclo de Copa do Mundo, que são 4 anos, a gente está começando a ver resultados no último ano, o que obviamente já está muito em cima da hora. A seleção brasileira obviamente não chega na Copa do Mundo como favorita, mas eu também discordo que a seleção chega como um azarão, chega como uma seleção ali que vai lutar para passar de fase. Eu discordo completamente disso. Acho que a seleção chega bem, não chega no seu mundo ideal, mas chega ali para entrar na disputa, podemos dizer assim. Se você vai colocar ali, sei lá, 5 seleções que estão fortes para essa seleção, para essa Copa do Mundo, eu acho que a seleção brasileira vai estar entre os 5, 6 ali pelo menos, a seleção vai estar. Acho que tem um caminho muito longo a percorrer para chegar no nível das favoritas, França, Argentina, até mesmo Portugal, a Espanha também, a seleção brasileira ainda tem um caminho a chegar nessas seleções. Mas eu acho que esse caminho ele pode ser trilhado e que ainda dá tempo sim da gente ver resultados nesse time, como a gente vem começando a ver resultados com essa seleção do Ancelotti, que pelo menos uma cara a gente está tendo. A gente passou 3 anos sem conseguir ver uma cara na seleção brasileira. E agora, às vésperas da Copa do Mundo, é que a gente está começando a ver esses resultados. Não está perto, ainda temos dificuldades, mas eu acho que a gente consegue sim. E bem, a gente tem uma convocação ainda esse ano, uma convocação no próximo ano, e aí já é Copa do Mundo. Tá, independente do resultado, viu, Vitor? Não sei se você concorda ou não, quem está em casa vai concordar ou não, mas eu particularmente defendo a manutenção do Carlo Ancelotti na seleção brasileira para tentar ali um ciclo inteiro de Copa do Mundo. Acho que seria interessante ele formatar um time ao longo de 4 anos para a Copa do Mundo,
com certeza teremos um resultado bem mais satisfatório do que teremos. Eu posso estar enganado, né? Quem sabe? Mas é pouco tempo para você conseguir fazer um trabalho em uma seleção que vinha completamente desestruturada, completamente sem uma identidade e sem estabilidade, inclusive do ponto de vista administrativo, não só em comissão técnica, mas a própria gerência do futebol da CBF. Eu acho que ele se daria bem um ciclo completo de 4 anos, viu, Vitor? Eu acho que sim. Eu tenho certeza que sim. Acho que se a gente está vendo esses resultados acontecendo dentro de um ano, você pode imaginar se ele consegue manter uma base de jogadores, se ele consegue encontrar as peças que ele precisa para cada posição do campo. Eu acho que a gente tem sim uma boa possibilidade, a gente mantendo o Ancelotti como treinador, a gente começa muito bem um ciclo para uma próxima Copa do Mundo. Acho que para essa a gente ainda tem o tempo de conseguir fazer um bom resultado, mas a gente tem que sim começar a pensar no próximo ciclo, manter. Você tem uma ideia, Natan? O Japão, que ganhou hoje da seleção brasileira, mantém o mesmo treinador desde 2018. Então ele já está indo aí para a sua terceiro ciclo de Copa, com jogadores japoneses que estão cada vez mais inseridos no futebol europeu, que é o futebol mais forte do mundo. Ou seja, é uma geração que vem dando resultados para o Japão. E aqui, dentro da seleção brasileira, com jogadores que sempre estão no futebol europeu, porque tem nível para isso, e eles rendem no futebol europeu, a gente não conseguiu dar essa cara. Tenho certeza que, mantendo esse trabalho do Ancelotti, a gente consegue melhorar. O que não pode acontecer, de fato, é voltar para aquele ciclo muito negativo de mudanças de treinadores ficando 2, 3 convocações, e aí acabar sendo trocados por outros treinadores. Eu acho que isso que não pode voltar a acontecer. A gente precisa manter uma ideia de jogo, manter um ciclo de fato completo para que a gente tenha resultado. Os resultados não vão vir da noite para o dia, a gente não pode ficar se abraçando em ser a seleção mais campeã do mundo, ser a única seleção pentacampeã mundial, não pode ficar se abraçando a isso, porque a última Copa que a gente venceu foi em 2002. Então, no próximo ano, a gente vai chegar aí nos 24 anos sem uma Copa do Mundo, inclusive que é o período mais longo sem Copa do Mundo que o Brasil tem, né? É o maior jejum, né? É o maior jejum. Vai empatar. A gente completou em 94, a gente conseguiu quebrar esse jejum que vinha desde 70, e agora vai empatar o jejum. Se não ganhar essa Copa, a gente vai ter a geração com o maior jejum sem Copas do Mundo. Rapaz, faz tanto tempo, Vitor, que eu lembro como se fosse ontem da Copa do Mundo de 2002. Eu não sei você que está em casa, o Vitor, todo mundo aqui, mas é uma memória afetiva, acho que de todos os brasileiros, principalmente de nós, da nossa geração, Vitor, que éramos crianças quando o Brasil ganhou a sua última Copa do Mundo, né? Você acordar de madrugada para assistir os jogos, toda aquela coisa, a final lá contra a Alemanha. Já se passaram quase 24 anos, Vitor. Impressionante. 24 anos. É uma nova geração completa que não viu o Brasil ser campeão mundial. Tem jogador que está na seleção brasileira, a maior parte deles não viram. Tem muitos jogadores, de fato, que não viram a seleção ser campeão mundial. Já vai chegar uma geração aí que não viu sequer ser campeão de nada, né? Assim, nada no nível internacional. Pode ter ganho Copa América e tal, mas não viu ser campeão de nada. Então, de fato, é uma geração que precisa coroar aí o futebol brasileiro, porque a gente já está com muito tempo que não vem rendendo aí para conseguir ser campeão. As eliminações nas últimas Copas, a gente viu a Argentina ser campeã, que também é muito dolorido. E chegar em uma final aqui no Brasil também. Aqui no Brasil, exatamente. A gente está dentro de uma geração que foi a geração do 7-1, querendo ou não. Então foi a maior vergonha que o Brasil já fez, né, dentro do meio do futebol. Então é uma geração que vem colecionando fracassos e é óbvio que precisa mudar isso. E tudo isso passa, como eu vou repetir aqui, passa por esses erros de gestão que a seleção brasileira tem. A gente não pode excluir uma coisa da outra, porque elas estão diretamente ligadas. Corrupção, presidentes da CBF sendo presos aí, virou corriqueiro, inclusive, presidentes da CBF sendo presos ou impeachmentados, e tudo isso acaba resultando nesses fracassos esportivos que a seleção brasileira vem colecionando nos últimos anos. Vitor, obrigado pela participação. Sempre um prazer conversar com você, principalmente sobre esporte, que você entende tanto. Vitor que é atleta também, você não sabe, você que está em casa não sabe, mas o Vitor Costa é da seleção de vôlei de praia. Exatamente, estamos montando aí essa seleção ainda. Em breve, competição, viu?
A principal atleta que a gente tem é a Érica Pessoa. Érica Pessoa, a grande revelação. A grande revelação do vôlei, que a gente tem no vôlei de praia aqui do Sistema UDI é a Érica Pessoa. Manda um abraço aqui a Érica, ao João, Natália Nascimento, quem mais estava lá? O Vitor. A Itiara também, o Daniel. Não, o Ed vai jogar, ele é líbero, viu? O nosso cinegrafista aqui vai ser o líbero. Ou o Gandula também, quem sabe. Obrigado, Vitor. Até a próxima. Um abraço, Antônio.